O nome de Deus seja louvado. Amém. Mais uma vez eu sinto de agradecer a Deus pela sua misericórdia na minha vida, na vida da minha família, na vida do meu netinho. Eu agradeço a Deus pela força que Ele me dá, Santo de Israel. Eu estou aqui para agradecer ao Senhor, que eu fiz um voto hoje à tarde. Meu filho passou por uma calúnia, carimandade. Está até dormindo na minha casa. Sem merecer, sem dever, que eu sei que não deve. Tinha que aparecer naquela audiência lá 10 horas da manhã. Aí eu pedi ao Senhor, umas 2, 3 vezes, olhei e pedi ao Senhor. Falei, Senhor, eu sei que Ele não merece, Ele não deve essa calúnia, Senhor. Mas, Senhor, seja com Ele. Aí, na entrada naquele lugar, Senhor, o que Ele for falar... Senhor, seja com ele, Senhor, porque se tu for com ele, Senhor, aí guia a cabeça dele, Senhor, que ele entra e sai, que do jeito que ele entra e sai da cabeça erguida, Senhor. Senhor, hoje ainda eu glorifico o teu santo nome na tua casa. De toda a minha alma eu estou aqui para falar que o Senhor é bom na nossa vida. Que o Senhor levou e trouxe na paz, deu força e coragem para ele, carimandade. Louvado seja Deus, e o Senhor levantou a cabeça dele, e eu agradeço a Deus, que o Senhor é bom demais na nossa vida. Meus caros irmãos, o Senhor é bom demais na nossa vida. Quando nós pensamos que nós estamos só, o Senhor está bem pertinho de nós. Aleluia. E eu agradeço a Deus pela força que Ele está me dando, por tudo na minha vida, a cada momento da minha vida. Eu vejo o Senhor na minha vida, ao meu lado, me ajudando de noite e de dia. Por tudo eu agradeço a Deus do fundo da minha alma, do meu ser. Não tenho palavra, queria ter, mas não tenho, para expressar a sua imensa misericórdia, seu grande amor na nossa vida. Por tudo, ora a Deus por nós, meus irmãos, ora pela minha filha, ora pelo esse filho que está da minha casa, oro por eles, pelo meu netinho, por mim, que Deus me dá força e cumpra o desejo da minha alma, abraçar essas vitórias, que eu espero em Deus, que eu vou abraçar ainda antes do Senhor me recolher. Eu espero em Deus e confio de toda a minha alma, que nas minhas orações não vou esquecer de vós, nenhum de vós na presença do Senhor. Por tudo agradeço a Deus, por tudo, Deus seja louvado. Amém. Deus, nosso Pai, seja eternamente louvado. Amém. Irmandade, eu agradeço a Deus nessa noite pela bondade e a paciência, a misericórdia que Deus tem concedido com a minha alma ter esse presente momento, irmãos. Já passei muitas dificuldades na face da terra, mas em todas elas que tenham passado, irmão, dentro dessa obra gloriosa, o Senhor é meu companheiro, nunca tem me deixado sozinho. E nesta noite, irmão, com especialidade, diante dessa querida igreja, dessa irmandade que a gente tanto ama e tanta comunhão temos com esta igreja, é momento de agradecer a Deus e alegrar minha alma nesta noite, irmão, porque a partir, irmão, de 37 anos, eu estou vendo o cumprimento da palavra de Deus na minha família, irmão, nesta noite entre a irmandade. Agradeço a Deus, irmão, que quando Deus me chamou na graça, morava aí em Sorocaba, era de uma família muito bem em situação, e ali Deus me mandando para o Pará, não era crente, para Rondônia, não era crente. Lá Deus preparou meu casamento, irmãos, e logo que se casamos, quando estava com 7 meses de casado, Deus me chamou nesta graça gloriosa. Não conhecia a doutrina, não conhecia a graça. Deus me revelou à noite eu dormindo. Deitei um homem cruel, um homem mau, irmão. Levantei outro dia um varão para servir a Deus em unidade de vida, até quando for a vontade de Deus da face da terra. Agradeço a Deus, irmão, que quando Deus me chamou na graça, primeiro dia que eu entrei dentro da casa de oração como servo de Deus batizado, Deus mandou uma palavra. E dentro daquela igreja, irmandade tudo humilde ali na Rondônia, irmão, bem situação, naquela igreja era só eu. Eu olhava aqueles irmãos, tudo chegando de carretinho, de carrinho, irmão, de bicicleta. E o único carro que tinha no pátio daquela congregação era o meu. E Deus mandou uma palavra que ia tirar tudo o que eu tinha. Que ali tinha um servo que entrou ali, Deus ia tirar tudo o que ele tinha. Mas quando não tivesse mais nada, eu ia aparecer na vida dele com a grande glória.
Eu recebi aquela palavra, irmão, a primeira palavra que eu vi na minha vida como servo de Deus, como um fogo forte dentro de mim. Eu falei, esta palavra é comigo, Senhor. Mas se for para a salvação da minha alma, cumpre na minha vida, Senhor, porque eu estou aqui para te servir. Irmãos, Deus tirou tudo que eu tinha, tudo. Quando meu filho nasceu, irmãos, só minha esposa trabalhava, esperava ela receber o salário para nós ir para o mercado fazer a compra do mês, irmãos. Irmãos, e ali naquela cidade, irmãos, a aflição era grande, muito grande para minha alma. O povo me chamando de braço curto, que eu tinha perdido a coragem de trabalhar, que depois que eu casei eu perdi a força de trabalhar, e o comentário era grande, irmãos. Eu entrava no meio do mato e lá eu chorava no pé do Senhor. Quando terminava ali, irmão, que havia horário minha esposa sair do trabalho, eu ia ao encontro dela. E quando foi um dia, irmãos, meu filho nasceu, já estava, irmãos, já começando a andar, irmãos. E Deus provou ele muito grande, com uma enfermidade muito terrível, irmãos. E ali, irmão, peguei meu filho, levei para uma outra cidade, não tinha dinheiro, aquele salarinho da minha esposa, pegamos aquele dinheiro, fomos para outra cidade, ali internamos aquela criança, irmão, que lá não tinha nada de graça, tudo era pago. E ali, irmão, ligavam meus pais em São Paulo, eles achavam que eu estava bem em situação ainda. Falaram, meu filho, monta no avião e vem com essa criança para cá, não deixa essa criança morrer. Quando eu ia abrir a boca para pedir o socorro para ele, o Senhor calava a minha boca. Falava, tá bom, meu pai, Deus que abençoe minha mãe. E ele saía. Irmãos, quando foi um dia, irmãos, cheguei no hospital, minha esposa cansada, já aquela criança no hospital, só tinha o veinha da testa dele para tomar soro, irmão. Estava falecido mesmo aquela criança. Ali ela falou para mim, vem, vai comprar alguma coisa para essa criança no mercado. Para dar para essa criança, a criança não está comendo nada. Eu saí na rua, irmão, para comprar. Mas todo o dinheiro que eu tinha no bolso deu para comprar 2 maçãzinhas, irmão. Alamanai, é Cristo Jesus. Peguei aquelas 2 maçãzinhas na mão e vinha caminhando, irmão, falando com Deus. E naquele momento, montou meu cunhado numa subida lá, irmão, um caminhão carregado de mogno, irmão. Aquele caminhão bonito, eu falei, meu cunhado agora vai me socorrer. Mas, irmão, quando Deus quer socorrer nós, irmão, ninguém entra no caminho dele, irmão. Glória ao Senhor. Meu cunhado parou aquele caminhão bonito perto de mim, e eu com as 2 maçãzinhas na mão, o coração estava desse tamanho, irmãos. Falou para mim, e daí, irmãos? Meu cunhado também era da nossa igreja, me saudou. Falou, e daí, irmão, como é que está o menino? Falei, irmão, o menino está muito mal. Eu saí para comprar essas maçãzinhas para dar para ele, que ele não está comendo mais nada, irmão. Aí ele olhou para mim e falou, irmão, você está vendo aquela nuvem lá, irmão? Eu não vou passar lá ver o menino agora, porque se chover eu não subo a serra. E eu tenho que subir a serra, porque daqui na asfalto é 100 quilômetros ainda. E ali eu falei, tá bom, irmão, que Deus abençoe, uma boa viagem. Juntou aquele caminhão, eu fiquei na poeira daquele caminhão chorando, irmão. Porque só sabe a dor da perda de um filho, irmãos. É o pai que ama o filho, é a mãe que ama o filho. Aquele que não ama não sabe a dor que é um filho. E ali, irmãos, falando com Deus, cheguei no hospital, minha esposa falou ao médico, deu alta para o menino que acabou o dinheiro. Falei, vamos embora para casa, fazer o quê? Vamos para casa. Ali, irmão, saí com ela, aquela maçãzinha na mão, aquela criança no colo, na rua pegamos uma carona, ali pegamos uma carona numa caminhoneta da prefeitura, e vamos para casa, irmãos. Minha esposa muito cansada, 8 dias no hospital, quase sem dormir. Naquela estrada de terra muito pesada, ela tirou um cochilo, irmão, dormiu. Quando eu tirei o paninho assim do rosto do meu filho, eu vi que ele estava sem um fôlego de vida, irmão. Alamanai, Cristo Jesus. Ali eu dei um grito e falei, Senhor, aonde tu está agora, Senhor? Que tu prometeu pela palavra, que tu ia tirar tudo que eu tinha, mas quando não tivesse mais nada, Senhor, tudo ia aparecer na minha vida com a grande glória. Senhor, essa situação minha, Senhor. Meu filho está morto no braço da minha esposa. E agora, Senhor, tu vês lá para a minha situação, não tem nada a não ser a tua graça. E ali, irmãos, aquele motorista começou a chorar. Tirei outra vez o paninho do rosto, o menino estava respirando, irmão. Glória ao Cordeiro. Eu agradeci a Deus naquele momento, naquela estrada, irmão, naquele sofrimento. Quando chegamos, irmãos, em casa, falei para minha esposa, vamos para a igreja que eu tenho que agradecer a Deus. Ela falou, bem, eu não falei, mas vamos para a igreja, é hoje que nós vamos para a igreja.
Aí nós fomos para a igreja. Quando chegamos na porta da igreja, o ancião estava, era muito amoroso, saudoso Zé Arcanjo, nos abraçou. E daí, irmão, como é que está a criança? Falei, irmão, está muito mal. Quando ele olhou o menino, falou, irmão, eu nem vou anunciar na hora da pedido de oração. Depois de terminar o culto, eu vou reunir a irmandade da igreja que tiver na comunhão, para nós ungir essa criança e orar a Deus por ele. Glória ao Cordeiro. Tá bom, irmão, seja feita a vontade de Deus. E ali, irmão, entrei naquela igreja, naquela aflição. Quando foi na hora da oração, dobrei o joelho. E ali eu passei por uma adorna, irmãos. Mas uma adorna assim, vendo a glória de Deus. E ali quando eu passei, irmão, naquele calabouço, aquele gostoso, o Senhor falou para mim assim, levanta e agradece pela libertação do teu filho, glória ao teu nome. Falei, Senhor, mas os irmãos vão orar para meu filho está praticamente morto. O Senhor falou que te fala, sou eu, levanta e agradece. Falei, Senhor, então eu falo o seguinte, Senhor, se é tu que está falando comigo, falo, se tinha alguma dor no meu corpo. E ali, irmãos, o irmão encerrou aquela oração, e a irmandade levantou, não pude levantar com meu joelho, parece que estavam os dois quebrados de tanta dor que eu passei. Os irmãos falaram, não, irmão, deixa ele está com sono, porque quantos dias que não dorme com a criança doente. Irmão, quando terminou ali, irmão, que foi a liberdade da testemunhança, o primeiro que levantei foi eu. E agradeci a Deus pela libertação do meu filho. Glória ao Cordeiro. Terminou o culto, irmãos, os irmãos ali, apresentou eles, irmão, nós foi embora para casa. Quando chegou em casa, ele estava com uns 18, 20 dias que não comia nada e não tomava nada. Ele chegou e pediu leite para a mãe dele. Eu falei para ela, faça a mamadeira e dá a mamadeira pelo nome do Senhor Jesus. Ela falou assim, mas ele não vai aguentar. Eu falei, o Deus que libertou ele vai sustentar ele, dá o leite para o menino. Irmão, deu leitinho para o menino tomava o leite, estava tão magrinho que você via aquele leite sendo escuro no estômago daquela criança. Daí a pouco ele quis brincar, irmãos. Terminou, irmão, aquilo ali, nós fomos dormir muito cansados. O outro dia meu filho levantou, irmão, pequenininho, mas já pediram para comer, liberto. E até hoje, irmão, dou glória a Deus, para fazer 37 anos, está com 36 anos. Meu filho está aqui dentro da igreja e hoje é o motivo, irmãos, de eu levantar para agradecer a Deus. A irmandade tem um pouco de paciência, irmão, que eu não faço isso por costume. Eu faço porque Deus está mandando eu fazer para esta igreja. Irmão, há muito tempo, há 29 anos atrás, morava em Quatro Marcos, e minha esposa quis aprender a música, comprei um órgão para minha esposa, só tinha o meu filho, comprei um instrumento para ele pegou animado, irmãos, mas por desobediência minha, correndo o ministério de Quatro Marcos, vim para esta cidade, meu filho parou de estudar, irmãos, parou de estudar, quase 30 anos, irmão, instrumento parado dentro de casa. E eu falei, mas o dia que eu ver esse instrumento falando dentro da tua casa, eu vou levantar e vou agradecer o teu nome. Irmão, e hoje eu estou agradecendo a Deus, porque estou vendo meu filho aqui entre a irmandade, e hoje engrenado na música, tocando e glorificando a Deus, irmão. É um motivo muito grande de alegria do meu coração, e é um momento, irmão, para nós nunca desistir da nossa família. Está sempre ligado, irmão, sempre sendo, irmão, aquele pai, aquela mãe protetora da família. Está sempre ali cercando, irmão, porque o que faz, irmão, o filho permanecer na graça é ali, irmão, os carinhos do pai, irmão, não é pancada, não é a doutrina, irmão, é o amor da igreja. Se a igreja dá amor para a família, irmão, antes de eleitar o pó da terra, como Deus prometeu na minha vida, eu ia ver a glória de Deus, estou vendo dentro da casa de oração. Peço aos irmãos que ora a Deus por ele. Eu tenho um outro filho também, irmãos. Tem ministério, mas é numa outra determinada. Casou com uma moça que eu não aceito, irmão, mas eu dou glória a Deus, que também está firme na graça, tem ministério, irmão, uma responsabilidade muito grande na igreja, mas o desejo do meu coração, ele vem entre a irmandade aqui também. A irmandade ora a Deus também por esse filho meu, irmão, pela minha nora, para que Deus possa trazer para o nosso meio e juntos nós glorificar a Deus. Eu peço à irmandade que ora a Deus, e quando o Senhor me conceder em oração, irmão, fará lembrar de toda essa amada igreja na face da terra. Estou agradecido a Deus por tudo, Deus seja louvado. Amém. Deus seja sempre louvado. Amém. Também nessa noite eu agradeço ao Senhor, porque Deus é maravilhoso na minha vida. Eu agradeço a Ele pela minha família,
pela filha que o Senhor me deu. Tenho gratidão por todos os objetivos e sonhos que eu quis desde a minha infância até esse momento o Senhor tem realizado. Eu agradeço o Senhor também porque o Senhor tem preparado viagens para mim e eu tenho trazido saudação da cidade de Paranapuã e do Parque Real Parque de Campinas com a santa paz de Deus. Amém. Também eu sinto de contar para a Irmandade que quando eu saí daqui com a minha filha, para ela estudar em Campinas, eu estava passando por uma prova muito grande, uma tribulação muito grande dentro da minha casa, e eu pedia sempre palavras. Eu e a Catarina, nós somos com umas 20 palavras. Nós congregávamos todos os dias, num bairro, no outro, e via o que o Senhor falava no sentido desse comprometimento que ela tinha na vida dela. E o Senhor sempre mandava uma palavra, e o Senhor sempre falava silêncio. E eu pedi a minha parte como esposa, que eu estava passando dentro da minha casa, e o Senhor falava silêncio, cala-te, não é o momento. E eu peguei isso dentro para mim. Passei um ano morando com a minha filha em Campinas, sempre estava com meu esposo, mas uma tribulação, uma tristeza muito grande envolvia no meu casamento. E o Senhor pedia para mim, cala-te, não fale. E eu fui tendo paciência, e hoje eu agradeço, meu Deus, porque hoje eu me sinto vencedora. E eu tenho gratidão, porque tudo que eu passei não é nem digno de eu falar, mas Deus, Ele é tão bom. E eu sinto de passar essa parte para a Irmandade, que eu venci. Eu agradeço a Deus também, porque quando eu cheguei em Campinas, eu estava tão triste. E quando o inimigo, ele quer destruir uma pessoa, irmãos, ele faz que nem o Senhor fez com Jó, né? Só não mexe na sua alma. Mas ele pegou o meu nome. Eu sempre fui uma pessoa sólida com minhas coisas, com meus trabalhos, com meus negócios. E eu precisava de participar de uma licitação para minha empresa. E eu liguei para minha gerente e pedi para ela. Falei, olha, eu preciso de uma quantia X, né? Porque eu vou participar dessa licitação e tal. Ela falou assim, Carmen, seu nome tá sujo. Aquilo para mim foi como se eu estivesse no lixo. E eu lá em Campinas, trabalhando online. E eu passando essa aflição dentro da minha casa, essa tribulação. E mais isso, eu falei, Senhor, meu nome. Nome é tudo, não precisa de ter dinheiro, mas nome a gente precisa de ter. Porque o nome você compra sem dinheiro. E eu ficava naquela aflição. E eu saí de onde eu moro com a minha filha, que eu estava morando com ela lá no perto da PUC. Fui a pé, uns 3 quilômetros. E eu fui conversando com meu Deus. E eu falava, Senhor, tu sabe que eu estou aqui. Eu não vim aqui por vontade. Não, o Senhor me mandou eu nesse lugar. Eu e com a minha filha. E eu tenho certeza que o Senhor está comigo aqui nesse lugar. E quando eu ia congregar, eu sempre falava, Senhor, mostra que o Senhor está na nossa vida. E teve um dia que a gente pegou um Uber, e na hora da palavra o Senhor falava assim, irmã, leva essa virtude da palavra para sua casa, vai com ela. E aí nós entramos no Uber e conversando, e a Catarina falando sobre a palavra, mãe e tal, né, que lindo e tal. E de repente o motorista do Uber começou a falar em língua, começou a se manifestar e glorificar, e falava em língua, e eu falava, a Catarina falava, mãe, o que está acontecendo? Eu falava, Catarina, você lembra que o Senhor falou na palavra que a virtude ia acompanhar nós? Ela está aqui nesse carro. E aí nós começamos a glorificar a Deus. Quando nós chegamos no lugar, eu peguei e falei pro moço, né? Eu falei, moço, o que você sentiu? Ele falou, moça, na hora que você começou a falar da palavra, sua filha começou a falar da palavra, eu senti um fogo, uma virtude muito grande. E aí eu fiquei curiosa. Eu falei, Senhor, tu tá na minha vida. Ele mostrou que ele tá na minha vida. Em pequenos detalhes, Irmandade. E aí ele falou que ele era de uma denominação, mas eu creio que é Deus que mostrou que Ele está na minha vida. E nesse sentido, Irmandade, na hora que eu saí lá de onde eu moro, até o local que eu fui pegar as provas, tudo, que uma pessoa falciária, dia 21/11/2021, falsificou todos os documentos e fez uma lambança com o meu nome. E eu fiquei muito triste. E nesse momento eu fui fazendo essa oração com o Senhor, e o Senhor falou, fique em paz. E eu fiquei em paz. Cheguei na agência, pedi todos os documentos, e de lá eu já liguei para um advogado aqui,
que inclusive é nossa irmã na fé, que eu sei que foi Deus que iluminou ela. Eu só sei que 20 dias, irmãos, e até o gerente do banco lá falou: ixi, dona Carmen, a senhora vai demorar meses, anos, esse processo, isso aí é muito difícil. Eu falei: não, eu vou ficar em paz, Deus é comigo. E eu ficava com aquela firmeza. E, irmandade, 20 dias o juiz me deu uma liminar, eu limpei meu nome, participei da licitação, ganhei a licitação, e eu tô aqui agradecendo o meu Deus, que Ele é maravilhoso. Por isso que nós não devemos desistir, porque Deus, Ele é misericordioso e maravilhoso. Eu agradeço, Senhor, por tudo e por essa força, e Deus seja sempre louvado. Amém. Deus seja louvado. Agradeço a Deus por ter me chamado nas águas do Santo Batismo e ter me preservado até o presente momento. Aproveito também, não trouxe saudação, mas desejo levar para saudar a Irmandade de Ibiguá com a Santa Paz de Deus. Aproveito também para contar uma obra que Deus tem feito na minha vida, que umas 2 semanas antes do meu batismo, eu estava com um sentimento horrível. Eu já tinha depressão. E 2 semanas do meu batismo, vinha aquele negócio na minha cabeça: se mata, Deus não te ama, sua família não vai ligar, vai ser melhor, vai ser um peso a menos para o seu avô. E eu realmente tentei o suicídio, mas quando eu pegava a corda, não dava para mim me enforcar. A corda desamarrava toda hora, mesmo eu prendendo com força. Aí eu falei: por que, Senhor? Por que não deixa eu ir? Não é o que vai ser melhor para todo mundo? E vai acabar meu sofrimento. No sábado eu fui congregar. Deus falou: quando você descer o batismo, eu vou tirar isso de você. No dia 7/5, no meu batismo, Deus me limpou totalmente. Eu não tenho sentido mais aquilo. Agradeço a Deus por tudo e por essa força. Deus seja louvado. Deus seja louvado. Eu levanto para agradecer a Deus pela família no qual o Senhor tem preparado, pelo esposo no tempo certo, pela promessa dele na minha vida. Irmandade, eu levanto para agradecer a Deus por 2 votos que eu fiz, um em favor do meu filho, no qual eu não sabia que ele tinha alergia de pirona, e eu dei a ele. No momento que eu vi ele começar a ter falta de ar, a aflição tomou o meu coração, já tinha dado antialérgico, mas eu clamei ao Senhor, que se o Senhor fosse conosco naquele momento e guardasse o meu filho, eu levantaria para agradecer o seu nome. Deus teve misericórdia, chegando ao hospital, o antialérgico já estava fazendo efeito, e graças a Deus tudo ocorreu bem. Eu também agradeço a Deus em favor da sobrinha do meu cunhado, no qual ela só tem 2 meses de diferença do meu filho. Com 5 meses, ela foi diagnosticada com câncer no fígado, e a tristeza tomou muito coração de toda a família, né? Porque era um bebezinho tão novinho, pesava 5 quilos, Irmandade. E buscando a palavra, o Senhor vinha, né, dizendo que ia libertar. Nós estávamos em oração, aquela bebezinha passou por 4 quimioterapias, teve a retirada do seu tumor, né? Teve a perca de 70% do seu fígado, mas Deus teve a misericórdia que em tudo, aquela criança, sempre que nós víamos, só estava sorrindo. Em tudo a gente viu o operar de Deus. Depois da cirurgia passou por mais 2 quimioterapias. Na penúltima, ela passou por um processo de uma infecção hospitalar, a aflição tomou novamente o coração de todos ali, mas quando o Senhor faz a obra de Deus é completa, né, Irmandade? Deus teve a misericórdia, ontem ela teve alta, está em casa, agora fará os acompanhamentos, mas pela misericórdia de Deus já temos, né, de acordo com os exames, tudo, aquela bebezinha está liberta, né, Irmandade? Agradeço a Deus por tudo, peço a todos que orem a Deus por mim, pela minha família. Agradeço a Deus por tudo. O nome de Deus seja eternamente louvado. Deus seja louvado.
Agradeço a Deus pelo perdão dos meus pecados, pela coroa de vida eterna que o Senhor me oferece, eu for firme e fiel até o fim. Agradeço a Deus que eu tenho feito um voto na presença do Senhor e Ele não tem olhado as minhas faltas nem minhas fraquezas, tem vindo ao meu encontro. Agradeço a Deus que nós estamos esperando a cirurgia da minha avó sair. Ela fez uma cirurgia de catarata e o Senhor preparou que ela viesse fazer essa cirurgia na terça-feira. E ao decorrer dessa cirurgia, conforme não tem ninguém para cuidá-la, grande foi a aflição do meu coração, pois ela já é uma senhora e no mesmo dia saiu uma proposta de emprego e eu tentei conversar com essa pessoa que fez essa proposta e essa pessoa veio com uma resposta negativa e eu falei: Senhor, tem misericórdia, não vem olhar minhas fraquezas nem minhas faltas, mas escuta a voz do meu clamor, do meu coração, porque preciso de ti, tu sabe da minha condição. Agradeço a Deus que eu fiz esse voto e o Senhor não tem olhado as minhas fraquezas, tem vindo ao meu encontro e agradeço a Deus que vai dar tudo certo, conforme glória a Deus, aleluia, Jesus. Conforme eu tinha planejado. E agradeço a Deus também nessa noite que Deus permitiu que meu pai tivesse um AVC no facial. E grande foi a aflição do meu coração, porque a gente achava que não ia voltar totalmente. E eu agradeço a Deus que quando Deus quer que volta o osso, a carne, glória ao nome santo do Senhor, volta. E eu agradeço a Deus nessa noite que tá quase 100% e o meu pai já está liberado da fisioterapia. Peço aos irmãos que orem por nós e por mim, que Deus preparou essa viagem. Desejo levar a saudação de todos vós com a santa paz de Deus. Agradeço a Deus por tudo. Deus seja louvado. Deus seja louvado. Levanto na presença de Deus, da querida Irmandade, para agradecer a Deus por ter me chamado nesse caminho santo, me selado com a sua promessa. E se eu for uma filha firme e fiel, herdarei a coroa da vida eterna junto com todos vós. Nessa noite eu levanto para contar uma obra que o Senhor fez alguns anos atrás na minha vida. Eu estava ali sentada e o Senhor pediu para que eu contasse. Em 2010, mais ou menos, 2011, eu passava por uma prova muito difícil no meu casamento. E eu, naquela época, eu trabalhava com vendas de ovos na rua, no carro, né? Como ainda até hoje faço. Mas eu vendia aqui em Rio Preto, saía da minha cidade. E teve um dia, a prova estava tão árdua, que eu dobricei no volante do carro, dentro de Rio Preto, e comecei a chorar desesperadamente, porque eu não sabia mais o que fazer com a situação que estava acontecendo. E eu comecei a clamar ao Senhor, falei: Senhor, venha ao meu encontro. Senhor, eu preciso de ti, me dá um abraço, porque se eu não tenho condição de ir com esse carro. E comecei a clamar e de repente eu senti uma brisa que me envolveu, uma paz que veio do céu. Eu consegui ligar o carro e sair para trabalhar. E quando eu entrei numa rua, que eu subindo a rua, de repente chegou um rapaz saindo de um corredor de uma casa do fundo. Chegou e disse para mim: a paz de Deus, minha irmã. E eu disse amém. Aí ele comprou ali a bandeja de ovo e eu segui aquele dia em paz. O Senhor me colocou uma paz muito grande dentro da minha alma. E nas outras semanas seguintes eu sempre passava por ali, mas um dia uma senhora da casa da frente veio até mim comprar o ovo. Eu estou falando assim para a Irmandade entender. E eu disse para ela assim: um certo dia um rapaz que mora aí no fundo comprou um ovo meu. Aí assim, eu não vi mais ele. Aí ela disse para mim assim: mas aí no fundo só mora minha filha. E ela falou: que jeito que era esse rapaz? Eu disse para ela, falei para ela, ela disse: irmã, eu tenho que falar para você que há 1 ano e meio atrás, o meu genro e a minha filha sofreram um acidente, e o meu genro faleceu num acidente. O rapaz que você descreveu era meu genro. Então ali eu pude entender que o Senhor enviou um anjo na formato daquele moço para me saudar com a paz de Deus, para me pôr em liberdade naquele momento de tanta situação difícil. E a partir daquele momento eu entendi a grandiosidade de Deus na minha vida, que eu nunca estaria sozinha. O Senhor sempre enviaria um anjo para me guardar e para me
proteger e criar um caminho novo na minha vida, como o Senhor fez. Depois daquela época, o Senhor foi criando caminhos, foi resolvendo a minha situação, e hoje eu estou aqui dando glória ao nome santo do Senhor, que com toda a prova que eu passei, com toda a guerra que eu passei, que tomei um cálice muito amargo, mas o Senhor disse: toma até o final, porque eu vou te exaltar aqui nesta cidade e aonde você passar. E o Senhor tem me exaltado. Tomei o meu cálice, mas aprendi a servir a Deus também, porque tudo que o Senhor queria era que eu servisse Ele de alma, e hoje eu tenho a alegria de falar que eu sirvo o Senhor de alma. Hoje tudo na minha vida é regido por Deus, mesmo na prova, na luta, eu sei que o Senhor vai aparecer na minha vida e vai resolver as minhas causas. E hoje eu agradeço a Deus por tudo, irmandade, por tudo que o Senhor tem feito na minha vida, na minha família, porque o Senhor tem chamado meus filhos na graça, meus netos, dado cargos para o meu neto de auxiliar, músico, então assim, para minha filha. Então eu tenho muito que agradecer a Deus. Eu agradeço nessa noite também, porque o Senhor, hoje eu não viria aqui, mas o Senhor tocou fortemente para mim vir aqui congregar, e eu chamei a irmãzinha Vitória, porque ela é minha netinha do coração, e ela está sempre comigo congregando, e nós viemos, e o Senhor fez eu contar essa obra. Eu não trouxe saudação da minha comum Ipiguá, mas quero ser portadora da saudação com a santa paz de Deus. Agradeço a Deus por essa força. Deus seja louvado. Vamos ouvir juntos agora, irmãos, a palavra que o Senhor deu no mesmo culto em São José do Rio Preto. E uma das coisas que o Senhor falou na palavra, ele disse o seguinte: nem tudo que é mal é Deus. Nem tudo que é mal, é Deus na sua vida. Como na vida, como foi de Ruth. Ruth foi a palavra que Deus deu para o servo pregar. Sim, irmão, e às vezes o Senhor muda tudo e vem para o outro lado, para que a obra dele seja perfeita. O nosso pensamento e a nossa obra é imperfeita, mas a obra de Deus é perfeita. Pregou o servo de Deus lá. O que mais ele pregou? Tudo o que ele faz, ele é perfeito. Muitas das vezes, aquilo que você pensa que está errado, está certo. E se é só você esperar que você vai ver o fim das coisas acontecer. Porque o bom é o fim, não é o começo. Está escrito. O bom das coisas é o fim, não é o começo. Basta entender, basta compreender. Ele sabe fazer a sua obra. Ele põe as coisas no lugar. Ele faz acontecer. Isso foi uma das coisas que o servo pregou lá nesse culto em São José do Rio Preto. Então vamos ouvir juntos a palavra. Foi no livro de Ruth. Em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe. Ele, sua mulher e seus 2 filhos, e era o nome deste homem Elimeleque, e o nome da sua mulher Noemi, e o nome dos seus 2 filhos Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá, e vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma Orfa e o nome de outra Ruth. E ficaram ali quase 10 anos, e morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim esta mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. Então se levantou ela com as suas noras e voltou aos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu-se que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão, pelo que saiu do lugar onde estivera, e as suas 2 noras com ela, e indo-lhes caminhando para voltarem para a terra de Judá, disse Noemi às suas 2 noras: ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, o Senhor use convosco de benevolência, como vós usaste com os defuntos e comigo. O Senhor vos dê que acheis descanso cada uma em sua casa de seu marido. E beijando-as ela, levantaram a sua voz e choraram. E disse-lhe: certamente voltarei contigo a teu povo. Porém Noemi disse: tornai, minhas filhas, porque ireis comigo.
Tenho eu ainda no meu ventre mais filhos, para que fossem por maridos? Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, que já muito velha sou para ter marido. E ainda quando eu te dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido, ainda tivesse filhos, esperá-los-eis até que viessem a ser grandes, deter-vos-eis por eles, sem tomardes marido? Não, filhas minhas, que mais amargo me é a mim do que a vós mesma, porque a mão do Senhor se descarregou contra mim. Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar, e Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Pelo que disse, eis que voltou tua cunhada a teu povo e aos seus deuses, volta tu também após tua cunhada. Disse, pois, Ruth, não me inste para que te deixe, nem me afaste de ao pé de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é meu povo, o teu Deus é o meu Deus. E onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Me faça assim o Senhor outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo ela, pois, que de todo estava resolvida para ir com ela, deixou de lhe falar nisso. Assim, pois foram-se ambas até que chegaram a Belém, e sucedeu que entrando em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas, e dizia, não é esta Noemi? Porém ela disse, não me chameis Noemi, chamei-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Cheia parti, porém vazia o Senhor me fez tornar, porque pois me chamareis Noemi? Pois o Senhor testifica contra mim, e o Todo-Poderoso me tem afligido tanto. Assim Noemi voltou, e com ela Ruth, a Moabita, sua nora, que voltava dos campos de Moabe, e chegaram a Belém, e no princípio da cega das cevadas. Até aqui, irmãos. Amados irmãos, está aqui esta palavra que o Senhor nos traz adiante nesta noite, nesta quinta-feira, aqui na congregação central de Rio Preto. Deus, Ele conhece todos os nossos caminhos, irmãos. E dentro deste livro sagrado chamado Bíblia, irmãos, existe uma palavra que se chama justiça. E a justiça, irmão, é algo de Deus. Nós esquecemos das coisas, às vezes o que nós fazemos até de mal ou de bem, esquecemos. Mas Deus nunca esquece das coisas. Seja nas mínimas, seja nas máximas, o Senhor, Ele não esquece. Porque a palavra dEle, irmãos, é de uma só. A palavra de Deus é sim, sim, não, não. E o Senhor não é homem para que minta, Ele nem filho do homem para que volte atrás da sua palavra. Mas a justiça de Deus, irmão, ela aparecendo na vida de um homem e na vida de uma mulher, irmãos, ele compreendendo os caminhos de Deus, irmãos, ele sofre menos. Muitas às vezes até, irmãos, entre muitos sofrimentos e até sofrimentos espirituais, até materiais, às vezes por não entender, irmão, o projeto de Deus e entender os caminhos de Deus. Às vezes nós queremos adiantar o tempo, às vezes nós queremos que as coisas aconteçam de uma hora para outra, mas os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. Os desígnios de Deus também não são nossos desígnios. A palavra de Deus, irmão, ela apresentando na vida do servo de Deus, da serva de Deus, a seu tempo, a sua obra aparece. E o tempo é ministro de Deus também. Não existe nada melhor do que o tempo para colocar as coisas no lugar. Tem coisa que a morte conserta, e tem coisa que a morte causa um estrago muito grande. Tem coisa, irmão, que o Senhor faz, e se nós compreendermos o caminho de Deus, irmão, bendito é o nome do Senhor, nós saberemos que Ele é poderoso para fazer toda a sua obra. A justiça de Deus, ela não falha. A justiça humana dos homens é falha, irmão, porque veja que o símbolo da justiça é uma balança, não é? Porque
uma balança, irmão, ela sendo fiel, ela pesando de acordo, irmão, se ela não é fraudada, ela pesa, irmão, de acordo com aquilo que está se colocando sobre ela, não é? Mas muitas das vezes não é assim, irmão. Às vezes as coisas não acontecem porque a justiça humana, ela falha, porque o homem é falho. O homem, ele fala hoje, amanhã ele volta atrás. Deus não. A promessa de Deus, ela não falha na vida daquele que honra a sua palavra. E a justiça de Deus, ela é perfeita também, irmão. Ela não adianta e nem atrasa. Glória ao nome do Senhor. E o Senhor, irmão, a palavra dele, irmão, ela tem um poder tão grande na vida daquele que confia. Glória ao nome do Senhor. E espera, irmão, porque é um dom de Deus também. Esperar é um dom de Deus. Mas às vezes a luta é tanta, e até tem um provérbio que fala que a prova demorada enfraquece o coração e faz até o sábio endoidecer. Mas hoje, em nome do Senhor Jesus, que caia dentro de nós o dom de esperar. Senhor, ele vem na hora certa, e os caminhos dele não são os nossos caminhos. Mas que palavra que é essa que o Senhor está mandando? Já você vai entender o que é o caminho de Deus. Porque às vezes, irmãos, acontece coisa que nós achamos que está tudo errado, e para Deus está tudo certo. Porque às vezes nós analisando alguma coisa, alguma situação, nós fazemos até um parâmetro de dizer, podia ser assim, podia ser daquela maneira. Às vezes o projeto, mas eu pensava assim, eu queria que fosse assim, irmão. E às vezes o Senhor muda tudo e vem para o outro lado para que a obra dele seja perfeita. Nosso pensamento e a nossa obra é imperfeita, mas a obra de Deus é perfeita. Tudo que ele faz, ele é perfeito. Então muitas das vezes aquilo que você pensa que está errado, está certo. É só você esperar que você vai ver o fim das coisas acontecer. Porque o bom é o fim, não é o começo. Está escrito. O bom das coisas é o fim, não é o começo. Basta entender, basta compreender. Então, meu irmão, aqui nessa palavra que o Senhor manda aqui, estava aqui na comunhão, o Senhor mostrou essa palavra aqui e falava de uma justiça que ele faz e que ele mostra o seu poder, e só tem um também que corta e quebra a maldição: Jesus Cristo. Não creia que nenhuma maldição terá poder na tua vida, porque todo mal o Senhor corta pelo poder da palavra. O Senhor corta mal pela raiz. O Senhor enxerga além do véu. O Senhor enxerga, irmão, aonde você não consegue enxergar. Você como homem, como mulher, você está enxergando até aqui atrás, até aqui na porta. Você sabe que atrás tem uma secretaria, mais atrás tem uma cozinha, mais atrás tem uma rua, mais atrás tem umas casas, e lá para cima você não sabe mais, não é? E a tua visão, ela vai até onde você enxerga, mas a de Deus vai além do que você imagina. Ele sabe fazer a sua obra. Por isso, o tempo, ele põe as coisas no lugar, ele faz as coisas acontecer. Quando o Senhor tem uma obra determinada, irmão, ninguém passa na frente dele. Ele faz a obra do seu querer e faz a obra perfeita. Juízo e justiça pertencem a ele, não é? Então, irmãos, aqui o que aconteceu aqui? Irmãos, quando os juízes julgavam, houve uma fome na terra. Apareceu uma fome na terra, pelo que esse homem chamado Elimeleque de Belém, ele falou: a fome aqui, não tem trabalho, mas eu fiquei sabendo que o Senhor tem abençoado lá os campos de Moabe. Ele pegou a sua esposa, seus 2 filhos, e falou assim: vamos embora daqui. Vamos trabalhar, vamos atrás de um trabalho, porque a fome está na terra, a fome está aqui em Belém, vamos embora daqui. E eles foram, meu irmão, bendito é o nome do Senhor. Foi Elimeleque, a sua mulher, os seus 2 filhos, Malom e Quilion, e saíram dali e foram peregrinar nos campos de Moabe. Foram embora, foram longe. E quando chegaram lá, irmãos,
atrás de uma bem-aventurança, atrás de um lenitivo, de uma comida, né? De um bem-estar. Chegou lá, o patriarca Elimeleque morreu, ia falecer. Faleceu ele, e marido de Noemi, ficou com ela os seus 2 filhos, Malom e Quilion. Ficaram com ela ali, e passaram ali 10 anos, irmãos, e ficaram um bom tempo, e há de ser que os 2 também casaram, né? Malom e Quilion casou com as mulheres moabitas, irmãos, e casando com elas ali, e esta mulher sentia-se tão desamparada, irmãos, de repente também veio a morrer os seus 2 filhos, Malom e Quilion. Morreu o marido e morreu os 2 filhos. Ela sentiu-se desamparada, irmãos, e ela levantou-se com as suas noras e ali chorou a sua viuvez, irmãos, e ela ali na terra de Moabe, ela ouviu dizer que lá em Belém o Senhor tinha visitado o seu povo, depois de tantos anos, falou, lá tem comida, a fome foi embora, e ela ficou ali naquela condição, e a situação dela, junto com as 2 noras, e aquelas moças sendo moabitas, elas disseram assim para elas, olha, eu vou voltar para minha terra, eu vou voltar lá para meus parentes, e vocês ficam aqui com as vossas famílias, com vossos pais, porque não compensa vocês ir comigo, porque eu sou velha já, não é? Para mim, casar de novo e suscitar filhos, até crescer para vocês casarem, não vai dar tempo, e também não tem condição. Então vai para a casa dos seus pais, vai após os vossos deuses, vai tocar a vossa vida, né? E ali aquelas 2 moças, órfãs, irmãos, disse, não, a senhora tem razão mesmo, e eu vou voltar ali para a casa dos meus pais, e vou tocar minha vida. Só que Ruth foi diferente. Ruth, quando ela percebeu, irmão, que Deus estava com aquela mulher, ela já estava desamparada, morreu o marido, morreu os filhos, ela falou, não, a situação dela ficou ruim, ficou difícil a situação dela. Então ela se propôs no seu coração, bendito é o nome do Senhor, de voltar, de ir embora com ela, voltar para a terra junto com ela. E Orfa foi embora, e Ruth falou, não me iste para que te deixe, e que me afaste de ti, eu não vou te largar. Onde você for, eu vou. Aonde você pousar, eu pouso. O teu Deus será meu Deus, e o teu povo será meu povo. Irmão, tudo isso, irmão, tem um caminho de Deus, irmão. Veja que essa mulher, essa Noemi, irmãos, a situação dela, ela via uma situação difícil, porque ela perdeu o marido, os 2 filhos, e alguém que viu ela falou assim, Noemi, você voltou? Ela falou, não me chama Noemi, me chama Mara, eu sou uma mulher amargurada, eu perdi meu esposo, perdi meus filhos, mas irmão, nisso tinha um caminho de Deus. Por isso que nem tudo que é mal, irmão, tem caminho de Deus. E ali, ela não compreendia aquilo, irmão, mas era caminho de Deus. Porque na história da palavra, na história bíblica, irmão, tem uma história, existe uma história, e Deus está dentro dessa história. E você pensa que não, mas Deus está dentro da tua história. Muitos, irmão, por não saber entender, por não esperar, glória ao nome do Senhor, desanima, irmão, não, eu não vou ficar mais aqui, eu vou tomar sabe, irmão, e quer fazer da sua maneira, e ele não consegue entender a obra de Deus. Mas aquele que entende a obra de Deus, o caminho de Deus, irmão, vem luta, vem prova, vem tentação, vem enfermidade, mas ele fica ali, ele sabe, Deus tem um propósito na minha vida. Uma hora o Senhor vai aparecer, e vai mesmo, irmão. Não tem mal que perdure. Não tem espírito que aguenta o poder de Deus e da palavra. Quando Deus se manifesta, irmão, quando o poder dele se manifesta, glória ao nome do Senhor, os espíritos malignos têm que bater em retirada. Nós não podemos alimentar eles. Como que você alimenta um espírito maligno? Com a falta de fé, com a falta de crença, irmão, às vezes com a atitude, às vezes até diminuindo o poder de Deus.
Porque se o inimigo soprar na tua mente, no teu ouvido, Deus não te ama, Deus não está contigo, a primeira coisa que você fala, se estiver fraco, é verdade, Deus não está comigo mesmo. Porque se Deus estivesse comigo, essas coisas não tinham acontecido isso, não tinha acontecido aquilo, e aí você dá margem, dá força para que esses espíritos eles cresçam. Mas hoje o Senhor vai reforçar a tua fé. Fica tranquilo e fica tranquila. O que tiver que ficar na tua vida vai ficar, e o que não tiver vai sair também. Glória ao nome do Senhor. Que fique só você e o Senhor, pronto, a obra começa a ser feita. Glória ao nome santo do Todo-Poderoso. Que me desampararam, me deixaram, um foi para lá, outro foi para cá, eu estou sozinho, mas o Senhor está aí, o Senhor está, então fique em paz que a obra começa. O duro está do lado de uma multidão, cheio de gente, e pessoas aqui, pessoas ali, e o Senhor não está, aí não adianta nada. Mas você não está sozinho, o Senhor está junto contigo. Então Noemi não enxergava, ela só enxergava o que? Amargura. Ela não enxergava outra coisa. Irmão, Ruth, ela falou assim, bom, eu vou com você, eu não vou te largar, e não ista comigo não, eu vou com você, aonde você for eu vou junto, onde você dormir eu durmo também, o teu Deus será meu Deus. Glória ao nome do Senhor. Nós vamos, aonde você comer nós come, não tem problema. Nem ela sabia a obra que Deus estava preparando na vida dela. Glória ao nome do... E é isso que Deus quer de nós, irmão. Bendito seja. Não uma fé, irmãos, uma fé é morta, mas uma fé viva de saber que se Deus está conosco, se Deus é conosco, irmão, a justiça vai ser feita. Agora tem uma coisa também. Porque eu sou crente, Deus, e eu faço alguma coisa contra alguém, e eu pratico injustiça, não, Deus vai fazer justiça com aquela pessoa, porque eu sou crente, eu sou servinho de Deus, eu sou crentinho, então Deus vai fazer justiça com aquela pessoa, e às vezes a justiça tem que fazer com você. Mas eu sou crente, eu sou aquilo. Mas se você fez alguma coisa, a justiça vai vir contra você. Por isso, irmão, que a balança de Deus, ela é fiel. E eu vou pregar aqui que o Senhor me dê aqui. Glória ao nome do Senhor. A balança dele é fiel, ele é justo. É o justo juiz. Aleluia. A tua causa é justa, ele faz justiça. Glória ao nome do Senhor. Mas Noemi com aquela situação amargurada, triste. Não entendia o caminho de Deus. Deus mandou fome. A fome foi Deus que mandou. Pegou o marido, falou, vai para outra terra. Mas o que ela foi? Ela serviu de instrumento para buscar Ruth. Ela não estava entendendo. Ela não estava compreendendo. Ela só via amargura. Irmão, a partir de hoje, nessa palavra o Senhor está mandando, serve para mim, serve para você. Para de ver só coisa ruim na tua vida. Hoje abre um espaço na tua mente de coisas boas que vão acontecer. Abre a tua mente agora, dá glória a Deus. Aleluia, para de ficar se martirizando, para de ficar se passando de coitadinho e coitadinha. Você é um servo, uma serva de Deus. Abre a tua mente, dá glória a Deus. Aleluia, o que manifesta em você é a palavra, é o poder de Deus. O Senhor te chamou, irmão. O Senhor escreveu teu nome no livro da vida. Ele não vai te deixar, mas seja justo. Pratica a justiça. Glória ao nome santo do Todo-Poderoso. E ele mostra a sua justiça. Então, irmãs, ela não entendia que ela era um instrumento. O esposo, Elimeleque, era um instrumento e foi lá. Foi lá para os campos de Moabe e foi lá, trouxe Ruth. Perdeu? Perdeu. Mas era caminho de Deus. Irmão, mas daquela perda tinha um trabalho de Deus. Glória ao Senhor. Você já perdeu alguma coisa? Ou já perdeu muito? Saiba que tudo isso tem caminho de Deus. E tem coisa que serve de combustível para te fortalecer. Tem coisa, flecha, tem dardos, tem coisa que joga contra você, que serve de combustível para você ficar mais forte ainda. Vem pedra, vem pancada, vem luta, vem tanta coisa, um espírito que levanta aqui, outro que se levanta ali, e vai formando uma coisa,
para te fortalecer. Hoje o Senhor te diz, eu vou te fortalecer. Vai fortalecer. As coisas que se levantam é para te fortalecer. Não bombeia, não. Deixa o cavalo pular. Você vai dar glória a Deus. Segura na rédea. Segura firme, deixa ele pular. O inimigo não vai te derrubar. Dá glória a Deus. O que está escrito, está escrito. Se está escrito que Deus vai te abençoar e vai te dar uma vitória, não tem demônio que impede. Tem promessa aí, tem promessa. Tem promessa. É a palavra. Tem perda? Tem. Mas tem vitória? Também tem. Irmão. Trouxe embora. Aí Ruth, quando Noemi chegou lá, glória ao nome do Senhor, quando ela veio chegando, ela falou, cheia parti, porém vazia o Senhor me fez tornar. Não estava entendendo nada. Vazia me fez tornar. Porque pois me chameis Noemi, agraciada, agradável? Não, me chama Mara, eu estou amargurada. Bendito é o nome do Senhor. E ela voltou junto com Ruth, sua nora, e voltaram nos campos de Moabe para Belém, no princípio das cevas da cevada. Elas foram com a fome. Noemi foi com a fome e ela voltou na época da bonança. Está entendendo, irmão? Olha o tempo de Deus. Deixa o tempo passar, não tenha pressa. E com o tempo passando, os teus cabelos branqueando, e Deus te olhando, e Deus te firmando, e Deus construindo do teu lado um muro, nada mais vai te afetar, nada mais vai te abalar. Glória a Jesus. Então nisso está a justiça de Deus. Ela foi, voltou, trouxe a nora, né? E a nora ficou ali, depois ela foi rabiscar lá pegar espigas lá no campo, e ela foi trabalhar, e ali Noemi foi lá, conversou com um parente do seu marido, chamado Boaz. Era o dono da roça. E ali Boaz começou a olhar Ruth, e começou a ajudar ela, e devagarzinho foi. E aí Boaz começou a falar benignamente com ela, e foi nascendo um sentimento, foi nascendo alguma coisa, irmão, e Deus foi tomando os caminhos, e aí você vai para frente aqui, irmão, Boaz casa com Ruth. Ela voltou num estado difícil, né? Foi lá rabiscar espiga, e Deus tomou um caminho para nós não ir muito longe, irmão. Ela foi lá e ela conseguiu, irmão, e ela se casou com Boaz. Tudo caminho de Deus. Esse casamento foi um casamento que Deus marcou para quebrar a maldição que tinha na vida de Ruth e do seu povo Moabe. Quando eles se casaram, irmão, e aqui embaixo fala aqui no capítulo 4, que é o último capítulo, que fala, Ruth dá luz a Obed, que foi avô de Davi, o rei Davi. Então, amados irmãos, para você entender o contexto da palavra da justiça e da misericórdia de Deus, o amor de Deus, e que a palavra dele é fiel. Havia dois povos, chamados Moabitas e Amonitas. Moabe e Amon. Esses dois povos, irmãos, eles nasceram, esses dois povos, numa situação muito complicada. Quando os anjos de Deus passaram na casa de Abraão, abençoou, deixou uma promessa, um voltou e outros dois foi para Sodoma e Gomorra. Para lá, dois anjos. Quando chegaram dentro de Sodoma, porque Deus, irmão, via que Ló, sobrinho de Abraão, morava lá em Sodoma, e aquele povo pecaminoso, povo que você já sabe, Sodoma e Gomorra, era uma cidade pecaminosa. Irmão, Deus, o pecado daquele povo subiu às narinas de Deus. O Senhor mandou os anjos lá para anunciar para Ló e falar, sai daí logo, que Deus vai mandar fogo e enxofre na cidade. Entendeu o contexto da palavra. Quando Ló saiu, os anjos falaram, sai logo, e nem olha para trás. Então, saiu ali, as suas duas filhas e a sua mulher. E o Senhor falou, não olha para trás, que eu vou mandar fogo, saraiva, e enxofre, vou queimar toda essa cidade. Saíram,
quando ele estava longe, a palavra fala que a mulher de Ló virou para trás, não fala? Mulher de Ló, ela olhou para trás para ver pegar fogo, né? Muitos tem alegoria que fala que o coração dela estava naquelas coisas da cidade, né? Por isso que ela voltou para trás. Por isso, irmão, que nós não devemos olhar para trás. Ah, mas quando eu não era isso, mas quando eu não servia, as coisas parecem que dá certo. Não olha para trás, é daqui para frente. O teu destino é a glória de Deus. O que tiver que ser, será. Ninguém vai mudar o curso das coisas de Deus. O que está escrito, ninguém vai mudar. Olhou para trás, aquela mulher, diz a palavra, está escrito que virou uma estátua de sal, não é isso? Não fala que virou uma estátua de sal? É lá em Gênesis, tá lá, virou uma estátua de sal, não é? E Ló e as suas 2 filhas foram embora, bendito é o nome do Senhor. E o que aconteceu? A mulher de Ló virou uma estátua de sal, morreu. Ló ficou sozinho. Suas 2 filhas falou, e agora? Atenção para você entender a palavra. E agora? O pai morreu, a nossa mãe morreu, e o nosso pai está sozinho. Ele já não é muito novo. E agora? Quem que vai suscitar ação para ele? Elas fizeram, as duas meninas, as 2 filhas de Ló. Embriagaram Ló, tomou um vinho a mais, e elas deitaram com seu pai. Uma numa noite e outra noutra. E daquela relação incestuosa, praticaram o incesto, que é a relação sexual entre pai e filha. Então, nasceu daquela relação, 2 nações. Moabe e Amon. Os amonitas e os moabitas. E aquilo, para o povo de Israel, foi uma abominação. Abominaram. Acha, meu Deus do céu. E é feio mesmo, é horrível mesmo, né, pessoal? Nós não aceitamos, não é? Quem aceita a relação de um pai e do filho, de uma filha? Ninguém aceita, não é verdade? Nossa, não existe isso. Não pode, não é? A relação sexual do pai com a filha, ninguém aceita. Ou aceita? Não. A gente vai falar que também isso é feio, isso é abominável. Deus não se agrada disso. Mas naquela altura lá, imagina lá, na lei, irmão, o povo de Israel ficou sabendo e excomungaram as 2. Amaldiçoaram as 2. Amaldiçoaram, não é? Então, daquela relação incestuosa, nasceu essas das 2 filhas, Amon e Moabe. Vocês estão entendendo? E veio a geração, e chegou, irmão, e eles se ausentaram do povo de Israel, foram viver em outras regiões, mas eram sangue de Abraão. Era sangue de Abraão. Era sobrinho de Abraão. Ló era sobrinho de Ló. As filhas também eram sangue de Abraão. Mas com aquele acontecimento, queimou para ele. Ló morreu e ficou essas 2 nações, irmão. Só que Deus, irmão, Deus, Ele é justo. Ele entendeu a condição daquelas 2 moças. E não teve aquilo como um pecado mortal. Ele entendeu, irmão, naquela situação, a intenção daquelas 2 moças. A intenção delas não era pecar com o pai. A intenção delas era suscitar, aleluia, geração para o seu pai. Porque a sua mãe tinha virado estátua de sal. Então era uma maldição e precisava ser quebrada. Deus não, ele não é injusto, irmão. Então o que Deus fez? Espera aí. Fome na terra e mandou, bendito Elimeleque, e mandou buscar Ruth, que era da linhagem dos Moabitas. Aleluia. E fez ela voltar para Belém para cortar o veneno da cobra. Porque tem coisa que é só Deus que corta.
Tem veneno que é só Deus que corta. Não existe antídoto na terra que corta, aleluia, certos venenos, irmão. Mas a palavra, ela vai aonde precisa entrar, e ele corta o veneno, ele quebra a maldição, ele inverte valores, ele vira o cativeiro, ele faz a obra do seu querer, ele fecha a boca, ele abre a boca, ele prova, ele comprova, ele mostra o seu poder. Você está entendendo a palavra? E quem pode ir contra Deus é a sua palavra. Traz a Moabita, traz aqui, que eu preciso fazer uma obra e cortar a maldição deste povo. Glória. Que jeito que eu vou fazer? Traz lá, que eu vou unir de novo aqui, aleluia, aqui em Belém, traz aqui na minha terra, na terra que eles deixaram, traz ela para cá, e eu vou unir aqui com um homem, bendito é o nome santo do Senhor, que ele casando com ela, vai quebrar toda a maldição. A palavra hoje está aqui, e eu estou pregando essa palavra, crendo nela também. Porque a palavra é profecia. E se você crê, crê. Se você não crê, eu creio ela para mim. Mas o Senhor te diz por esta palavra: eu estou abrindo uma porta na tua vida para fechar de uma vez por toda a acusação do demônio na tua vida. E se você tiver fé para crer, você dá glória a Deus. Porque hoje é a oportunidade de você redimir de tudo aquilo que o inimigo judiou de você até agora. Xalamanaia. Quem que pode cortar a maldição da tua vida? Algum homem? Aleluia, alguma autoridade? Algum homem que tenha, aleluia, alguma chancela que pode assinar alguma coisa para você? Não. Ninguém pode fazer nada por você. Mas a minha palavra hoje vai fazer, e ele te diz: eu vou cortar a maldição. Glória a Jesus. Irmão, vejam só, irmão. A Moabita, amaldiçoada, casou com Boaz, homem de Belém. E dessa união nasceu Obed, foi avô de Davi. E da linhagem de Davi, aqui na frente, nasceu o Cristo de Deus. Dá para você entender ou não? Ele quebra ou não quebra a maldição? Xalamanaia. Ah, mas disseram que levaram, que fizeram, que isso, aquilo outro. A minha vida parece que... O Senhor te diz hoje, nessa palavra, 9 e 10 da noite: estou cortando toda maldição na tua vida. Se aceita esta palavra? Xalamanaia. Todo espírito maligno que quer ver a tua queda, hoje eles saem da tua vida agora. E o Senhor diz: eu te escrevi teu nome no livro da vida. Aleluia, não tenhas medo do mal, não tenhas medo do inimigo. Quem é de Deus não tem medo de nada. Ah, mas falaram que levaram, e o Senhor te diz: não tenhas medo de nada. A minha palavra está na tua vida. E Ele conhece. Ele conhece o poder dele, irmão, está exaltado na nossa vida. Glória ao nome santo do Senhor. Uma senhora, irmão, congregava com nós lá. E um dia, ela não era crente, e ela foi num lugar espírita. E o inimigo lá se manifestou e olhou para ela e falou: o que você está fazendo aqui? Ah, eu vim aqui, mas aqui não é teu lugar. Não adianta você vir aqui. Você vem aqui, aleluia, tudo que eu faço, você vai lá naquele monte, e aquele moço prega e corta tudo. Dá para você dar um glória a Deus, Ana?
É a palavra que corta, ele corta. Aleluia, levanta o que se levantar. O Senhor diz, estou cortando todo o mal na tua vida. A benção que Deus te abençoou, aquilo que o Senhor fez para você é para você, dá glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Não dá força para o teu adversário. Aleluia, dá um glória a Deus no fundo da tua alma e volta para tua casa em paz. Entrega na mão de Deus, dorme tranquilo. Se é justiça que precisa, a justiça será feita. Se é misericórdia, a misericórdia será feita. Glória ao nome do Senhor. O caminho que Deus entra não interessa, não importa. E aqueles que falavam e que amaldiçoaram o povo, aleluia, os filhos de Ló tiveram que pôr a mão na boca e dizer: nessa união que Deus fez, quebrou a maldição. Aleluia. E a benção de Deus entrou na vida de Ruth, e ali ela pôde compreender porque que houve fome, porque que Elimeleque foi lá, porque que o marido dela morreu, porque que os moços morreram, para uma grande obra de Deus, para quebrar a maldição. Irmão, aleluia, se tiver que ir alguém embora, vai embora. Se tiver que descer alguém, vai descer. Aleluia, mas levanta a tua cabeça e dá glória a Deus. Porque se você manifestar o que é de Deus, o Espírito de Deus está aí. A glória de Deus está aí, não tenhas medo. Também não seja hipócrita. Não tenha pseudo-humildade também. Se Deus é com você, Ele é com você e pronto, acabou. Não tenhas medo. Pode bater no peito e dizer: Deus está comigo. Pode levantar os espíritos da terra. Você serve o Pai dos Espíritos. Glória ao nome santo do Todo-Poderoso. Em nome do Senhor Jesus, receba a força de Deus por essa palavra. Dá força para Deus, glorifica a Deus, exalta a Deus. Esse mal, deixa para lá. Deixa para lá. E o que fizeram para você de mal, escreve no ar. Escreve no ar. Mas o Senhor diz: a justiça de Deus, ela não falha. Você vai ter sinal dessa palavra. Você vai ter sinal desta palavra na tua vida. E eu creio. Se vocês não creem, eu creio tudinho para mim. Ura Jesus. Glória ao nome do Senhor. Mas se você crê, dá um glória a Deus no fundo da tua alma. É 9h15 da noite. E o Senhor ordena: vida é vida com abundância na tua vida. Deus seja louvado, irmão. O Senhor ordena vida e vida com abundância na tua vida. Dá glória a Deus. E aí, palavra? Irmãos, prova de Noemi e Ruth foi terrível. Então, irmãos, se gostou, deixa seu like no vídeo para que o YouTube recomende para outros irmãos e outras pessoas. Ok? Deus abençoe.